oxidação. Vou começar pela de oxidação, tá? Aí eu vou passar, assim, uns 3 compostos para vocês fazerem a reação. Depois eu entro em reações de eliminação, que é mais simples, tá bom? Olha só, no caso das reações de oxidação, eu já tinha comentado com vocês, quando a gente começou a ver as reações orgânicas, eu tinha falado assim, olha, se nós analisarmos as reações orgânicas com as inorgânicas, a gente estuda novamente aquelas reações que vocês estudaram no passado, que vocês viram no passado. Então, por exemplo, no ano passado, vocês viram... Olá, Pedro. Tudo bem? Pega a folha aqui de uma vez, ó. Tem 2 folhinhas aí. Nós tínhamos visto, ano passado, reação de adição, reações de deslocamento, né? Reações de decomposição, simples troca e dupla troca. Essas reações que vocês ano passado aprenderam de adição, esse ano vocês aprenderam as reações de adição dos compostos orgânicos. No ano passado vocês aprenderam as reações de adição dos compostos inorgânicos. As reações de substituição, vocês aprenderam as reações de simples troca. As reações, por exemplo, de substituição do caso esterificação, quando a gente pega um álcool, reage com ácido carboxílico, que vai formar um éster e água. Essa reação é uma reação de dupla troca. Então, agora a gente vai aprender as reações de oxidação. Ano passado, foi ano passado ou início desse ano que vocês aprenderam? Foi ano passado, né? Que foi NOx e balanceamento. Não, foi esse ano. NOx e balanceamento por oxirredução, né? Então, as reações de oxidação, elas seguem a mesma regra das reações de oxirredução. A gente observa que os compostos mudam a quantidade do seu NOx, mudam a sua valência antes, né, para depois da reação. Mas, como que a gente observa uma reação de oxidação? Para isso, eu separo a reação em 3. As reações de oxidação, elas podem ser brandas, elas podem ser energéticas e a reação de ozonólise. O que diferencia uma reação da outra? Primeira coisa, o reagente. Então, o reagente, no caso das reações de oxidação branda, óbvio que além dos alcenos, porque a gente vai estudar as oxidações dos alcenos e a oxidação dos álcoois. Então, no caso da oxidação branda, além desses reagentes orgânicos, né, que são os principais, eu costumo usar permanganato de potássio, tanto no caso da oxidação branda, quanto na oxidação energética. Já na ozonólise, como o próprio nome diz, nós usamos ozônio. Então, a primeira coisa que diferencia uma reação da outra é o reagente que vai ser usado para provocar a oxidação dos compostos orgânicos. Sim. Não era Cabral que você viu aí? Ué, e é isso? É Cabral? Eu tô dando as reações orgânicas. Caraca. Percebi que não prestou atenção na aula do Cabral, né? Não fui. Ah, então tá bom. Então percebi que alguma coisa estava faltando. Então, eu posso dizer que uma reação, ela é branda ou energética, né? Quando o reagente que vai provocar a oxidação do composto, Arthur, orgânico, é o permanganato de potássio. E ela vai ocorrer a ozonólise quando o reagente que vai oxidar o composto orgânico é o ozônio, tá bom? Uma outra coisa que a gente observa e que diferencia esses 3 tipos de oxidação é o meio no qual a reação ocorre. A oxidação branda ocorre ou em meio básico ou em meio neutro. Assim como a ozonólise, ela ocorre em meio básico ou meio neutro,
com a presença de zinco. A gente vai perceber que o zinco, no caso da ozonólise, ele serve para assim, parar a reação. Porque se a reação se ela continua acontecendo, ela vai ter um produto não desejado. Então o zinco ele serve para evitar que a reação continue acontecendo, tá bom? Já no caso da oxidação energética, o próprio nome diz, ó, é energética, tem que ter bastante energia. Então o meio é ácido e normalmente acontece em altas temperaturas. Então normalmente a reação de oxidação energética ocorre em um meio ácido quente. Agora, uma outra coisa que a gente costuma observar é o produto formado em cada uma dessas reações. Então, produto formado nas reações. Na reação de oxidação branda, o produto formado é um álcool. Já na energética, nós vamos ter ácido carboxílico e ou cetona, mais peróxido, água oxigenada, tá? Então, nas reações, em todas as reações, a água oxigenada vai estar presente, tá? Mas no caso da oxidação branda, nós temos a formação de álcool, além do peróxido. Na energética, nós vamos ter ácido carboxílico e ou cetona. Já na ozonólise, nós vamos ter a formação de cetona e ou aldeído mais água oxigenada. Ô, Pri, Sim. mas o que forma isso? Tipo assim, álcool. O que vai formar o álcool? Vamos lá, agora que eu vou começar. Eu tô, Arthur, primeiro, montando uma tabelinha para a gente conseguir identificar, através das características do meio e etc., qual é a reação que ele quer que você faça. Porque, por exemplo, aqui eu estou estudando a oxidação ainda dos alcenos. Porque a gente estuda a oxidação dos alcenos e a oxidação dos álcoois, tá? Então, primeiro estou analisando a oxidação de um alceno qualquer. Por exemplo, vou dar um caso qualquer. Suponhamos que eu tenha esse composto. Podem me dizer o nome? Ele é um alceno, né? É um hidrocarboneto de cadeia aberta com uma dupla. Pente 2-eno, não é isso? Ou 2-penteno, certo? Então, eu quero que nós façamos a reação de oxidação desse penteno. Mas olhem só, esse oxigênio, ele vem do permanganato de potássio e eu digo que ela ocorre nesse meio. Então, se eu digo isso, eu quero que nós façamos qual tipo de reação de oxidação? Branda ou energética? Energética. E aí? Branda ou energética? Carol falou que é branda, Arthur falou que é energética. Mas não é meio básico? No meio básico, ó. Você bota? O que é hidroxila no meio? Ela não caracteriza um pH alto, verdade. quer dizer, ou um pOH baixo? Então, nesse caso, se eu tenho uma reação de oxidação em meio básico, eu estou pedindo que nós façamos a oxidação branda. Só que o próprio nome diz, ela é branda, né? Ela é fraca, ela é tranquila. O que acontece é que no caso da oxidação branda, a energia fornecida para a reação
não é capaz de quebrar essa dupla ligação. Então ela só vai quebrar o quê? Uma das ligações, que é a ligação pi ou sigma? Pi? Sigma? Ah, eu esqueci. Pi ou sigma? Sigma. Por quê? É fraco. Porque ligação simples é... E aí? É só pi. Eu esqueci qual que é qual. E aí? Pois é, o Arthur falou assim, é a sigma, porque a ligação simples é só a pi. Concordam com essa afirmativa dele? Não sei. Eu esqueci quem é que Pela cara dele, nem ele concorda Não, eu com essa. concordo. Ele concorda com a afirmativa dele. Ah, eu sempre vou concordar. Com certeza. E eu costumo dizer uma coisa. Uma vez eu fui fazer eu tinha um trabalho de engenharia da faculdade e era para nós vendermos um produto de engenharia. Lá vem. E eu fui sorteada para vender um produto de tecnologia. E eu, assim, sou um fracasso com questão de tecnologia. E aí eu comecei a falar um monte de coisa, não sei o que tal. E aí no final deu tudo certo, eu convenci a galera. Aí no final o menino virou pra mim, que já tinha feito alguma coisa de computação, técnico. Ele falou assim, você falou um monte de besteira. Eu falei assim, mesmo assim eu vendi um produto, você viu? Então eu posso falar um monte de coisa errada, mas se eu convenci você, tá bom, não é? É. Então, Arthur, Eu quero vou que convencer a Cris. você vai me convencer, não vai me convencer. Vou. Porque no caso é o contrário. A ligação pi é a mais fraca. As ligações simples, elas são as ligações sigma, são mais fortes. Inclusive, por isso que na oxidação branda, a gente não consegue quebrar a ligação sigma, só a ligação pi. Porque a ligação sigma é mais forte. Para quebrá-la, eu preciso fornecer mais energia. Aí, Helena, pensa comigo. Se eu vou quebrar essa ligação pi da dupla, concordam que esses dois carbonos que precisam de 4 ligações só vão estar com 3? O que acontece quando ocorre a quebra dessa ligação? Para cada um desses carbonos é atraído um oxigênio. Como ali eu tenho a presença de hidrogênios, eu vou ter a formação de álcool. Então, olhem só. Pra colocar 2 OH e não só um. Porque os 2 carbonos precisam de uma nova ligação. Então, o oxigênio, Helena, ele vai ser atraído para os 2 carbonos que ficaram com uma ligação a menos. E agora eu não sei a substituição ou adição, que o OH vai para uns carbonos. Aí... Ah, tá. Não. Aí, olha só. Se nós estivermos falando de uma reação de adição, vamos lá. Suponhamos que eu faça a aí... dúvida que caiu até no similar, que tipo assim, eu não sabia tipo, qual os carbonos ia, sério. Tá, então olha só. Isso é aquela... Aí vamos voltar lá na reação de adição, né? Porque acredito que ele possa cobrar novamente, né? Então, olha só. Suponhamos que eu tenha... Vou fazer uma mudançazinha aqui só para tirar a sua dúvida. Suponhamos que eu queira fazer uma hidratação desse alceno, né? Um penteno. Eu quero hidratá-lo. O que acontece é que na reação de hidratação, na presença de um meio ácido, ocorre a quebra dessa ligação dupla. Não é verdade? E a água, ela também vai reagir. E aí a minha pergunta é, se aqui o meio é ácido, o hidrogênio vai para um dos carbonos e a hidroxila vai para o outro. Qual vai para qual? Qual é a regra de Markovnikov, lembra? O estiver mais hidrogenizado? O carbono que estiver mais hidrogenado vai ser aquele que receberá o outro hidrogênio. Então, Helena, pela regra de Markovnikov, e tudo depende do meio, porque se o meio é ácido, é a regra de Markovnikov. Mas se o meio fosse peróxido, H2O2, quer dizer, se o meio fosse água oxigenada, seria o contrário. Aí a gente respeita a regra contrária à de Markovnikov. Então, é anti-Markovnikov, né? Isso ele não ia cobrar, né, que a Maite falou. Naquele teste que caiu adição, né, e substituição, ele falou que não ia cobrar. Mas como agora é prova, ele pode cobrar reações no geral, né? Então, olha só, o hidrogênio, Helena, ele vai para o carbono mais hidrogenado, tá vendo? Ele tem 2 hidrogênios, ele só tem 1.
e a hidroxila vai para o carbono menos hidrogenado. Mas aí você tem que ficar atenta ao meio, tá bom? Agora, nesse caso aqui, os dois carbonos que faziam a dupla, eles vão receber uma hidroxila. Fala aí, Carol. Desculpa, eu quero pedir. É que você não tinha falado que essas ligações simples, elas são mais difíceis de ser quebradas? Sim, por isso que na reação branda só quebrou a pi, a sigma continuou. Aqui, ó, a sigma continua. Não é uma dupla? A pi é a pi é a fraca. A pi, no caso, seria a dupla. Isso, então. a pi é a que compõe a dupla, porque a outra é a sigma. Toda vez que você tiver uma ligação simples, ela é sigma. Tá. Se tiver uma dupla, uma é sigma e a outra é pi. E se for quebrar, quem tem que quebrar é a pi, não a sigma. Eu uma dúvida. Por exemplo, nesse exemplo aí da adição, tinha água, aí um H foi para um carbono e a hidroxila foi para outro. E ali, de onde que saiu essas duas hidroxilas? Essas hidroxilas vieram daqui, ó. Desse cara. Porque quando eu misturo esse alceno a outro reagente, que no caso é o permanganato de potássio, ele vai liberando oxigênio. E aí, quando esse oxigênio ele é adicionado, ele vai vir como uma hidroxila formando álcool. Mas aí eu coloco isso mais H... Não, você não precisa. Não, você pode... Aqui, ó, tá vendo esse oxigênio? Já é a representação do outro reagente, que é o oxigênio que vem do permanganato de potássio. Tudo bem? Beleza? Então, sempre que a reação for branda, o produto formado vai ser um álcool, tá bom? Aí outra pergunta. Sim. Não tem um negócio da nomenclatura de álcool quando tem dois álcools, é diol? Diol, né? vou falar sobre isso agora. Isso aí é só nos alcenos, né? Só no caso, estou falando sobre a oxidação dos alcenos. Pera, tudo isso é alceno? É para alceno. Depois eu vou fazer uma observação sobre os álcoois, mas essa aí é para alcenos. Nossa, Bri, eu vou ter que faltar o teste daí. Por quê? Eu vou fazer endoscopia. Já tava marcada há muito tempo. Nossa, eu tenho que marcar essas coisas também. Aí eu ainda falei assim, eu tenho que marcar a colonoscopia. E o médico falou assim, olha, normalmente a gente pede depois dos 45 anos. Eu falei assim, então calma aí, Eu já tô fiz, chegando. eu já fiz. Não, mas é porque... Uma senhora. Uma jovem senhora. Não, mas é porque eu tenho realmente problema fisiológico no intestino. Então, aí é bom observar. O Gustavo, por exemplo, tem um negócio que parece que o intestino vira um monte de uva, uns cachinhos de uva. Como é que é o nome disso? Nossa. Vou lembrar. Depois, diverticulite. Aí, pô, uma vez ele me ligou, ele tava dando plantão, ele dá plantão no Santa Maria, em Barra Mansa, né? Aí ele me ligou assim, ô Pri, eu não vou voltar pra casa hoje. Eu falei, o que aconteceu? Você vai ter que emendar o plantão? Ele, não, eu tô internado. Eu falei, que isso? Aí ele, não, relaxa, tô até te falando assim porque tá de boa. Mas eu comecei a sentir uma dor muito forte no intestino. E aí eu vou ter que fazer uma coluna. E resolveram internar, né? Porque como ele tem a diverticulite, aí internaram. O Gustavo também, ele é um senhor jovem e velho. Porque, olha, ele tem todas as doenças de velho. Meu Deus do céu. Ô, Pri, outra pergunta. E aí não é sempre que vai formar água oxigenada? Não. Aí, perdão. Aí, nesse caso, mais a água oxigenada, tá? Mas eu já coloquei ali que sempre vai aparecer água oxigenada, então eu acabei não colocando sempre aqui. Vai, então. Isso. Aí, a Bia falou, Pri, tem um lance aí da nomenclatura. Porque, olha só, se nós tivéssemos, só para vocês entenderem a nomenclatura, 1, 2, 3, 4, 5. Não vou preencher com hidrogênio, mas só para vocês verem. Se eu pedisse para vocês me darem a nomenclatura desse álcool, qual seria? Pente, porque são 5. 2. Porque as ligações são todas simples, não é? Pentan, 2, ol. Não é isso? Mas suponhamos que apareça mais uma hidroxila.
Como é que eu tenho que dar essa nomenclatura? 2,3 de O? Isso aí. Aí eu tenho que colocar 2, 3, porque no 2 tem uma hidroxila, no 3 tem uma hidroxila e como são dois álcoois, diol. Tá? Então o nome desse composto aqui, ó, formado a partir da oxidação branda do 2-penteno, né, ou pente 2-eno, vai ser o pentan 2,3-diol. Então diol é só isso? Sim. Existe O di pode ter, mas não aqui. Uhum. Só se por acaso você tivesse, ao invés de uma ligação dupla, você tivesse uma tripla. Mas aí, no caso, eu estou trabalhando só com vocês as oxidações dos alcenos. Mas se ao invés de um alceno fosse um alcino, quebrou a primeira ligação. Aí o que vai acontecer aqui? Ele vai ter um álcool para cá e um para cá. Ainda vai ter uma dupla aqui. Aí ele quebra de novo. Entendeu? Mas aí vai ficar mais... Aí vão ter mais dois oxigênios. Aí ao invés de ser triol, vai ser tetrol, né? Vai ser 4. Beleza. Tá? Por que você falou aí, reagiu com oxigênio no meio de permanganato? Não. É porque isso é um reagente e o outro reagente é o oxigênio que vem do permanganato de potássio. Entendi, Tá? Então, olha só, essa é uma oxidação branda. Não vou nem pedir para vocês fazerem nada, porque ela é bem simples, né? Quebrou a ligação dupla, adiciona uma hidroxila para cada uma. Posso apagar? Vocês estão... Eu espero. Eu ainda tô com um pouco de dúvida, peraí. Hein? Esse oxigênio veio desse permanganato. Sim. Aí tem um oxigênio, só que aí tem mais um oxigênio e mais dois hidrogênios. Sim. Aí da onde que vem esses 2 hidrogênios, esse outro oxigênio? Na verdade, é do meio. Ah, tá. O meio você vai ter hidrogênio, hidroxilas, entendeu? Tem tudo no meio. Então, nesse caso, o oxigênio, ele forma a hidroxila e é atraído pelo carbono, tá? Na verdade, vocês vão ver que vai ter sempre a presença de hidroxila numa reação de oxidação, tá? Tudo bem até aqui? Posso então apagar, né? Essas reações têm... como chama? Aquele negócio que fica fora da cadeia principal. Ramificações? Ramificação. Só se ele já tivesse. Quer ver? Só que assim, vou te mostrar. Vamos falar um pouquinho sobre energética e a gente vê isso. No caso da branda, você pode ter uma ramificação e ela continuar ali. Não faz nada, né? Nada. No caso da energética, depende onde está essa ramificação. Quer ver? Vou te dar um exemplo usando uma ramificação. Suponhamos que eu tenho uma ramificação aqui. Pronto. Então eu tenho ali um 2-metil 2-penteno, certo? Que vai reagir com o oxigênio do permanganato, só que agora em meio ácido e meio quente. Estou falando de uma reação de oxidação energética, tá? Eu já sei que quando a reação é energética, o produto formado será ácido carboxílico e ou cetona. Mas por que e ou? Pode ser formado ácido carboxílico e cetona, pode ser formado somente ácido carboxílico. Então tudo depende de como o carbono está apresentado, como está o composto, no caso o alceno, porque eu posso ter ou só ácido, ou os dois, ou só cetona. Então olhem só, primeiro prestem atenção, por quê? Quando ocorre a oxidação energética, ocorre a quebra da dupla. Porque como ela é energética, o próprio nome diz, nós estamos fornecendo energia suficiente para quebrar a ligação fraca, que é a π, e a sigma, que é a forte. Agora prestem atenção.
quando essa ligação dupla é quebrada, aquele carbono que fazia a dupla, esse carbono aqui, ele recebe oxigênio. Agora, esse carbono aqui, prestem atenção, porque vocês vão observar sempre isso. Esse carbono aqui, ele tem essa ligação dupla, certo? A ele também vai ter um oxigênio. Então, os dois vão sofrer essa oxidação, ó, vão receber oxigênio. Só que percebem que esse aqui tem um hidrogênio ali ligado a ele, aquele hidrogênio também oxida, formando hidroxila. Então, olha só, na reação energética, se o carbono que está na dupla for terciário, ele vira o quê? Que função é essa? Cetona. E se esse carbono que está na dupla é secundário, ele vira obrigatoriamente o quê? Ácido carboxílico. Ah, Pri, mas e se, vamos supor, esse aqui também não tivesse essa ramificação? Vamos dar esse exemplo. Vamos lá. Suponhamos que ao invés de ser o 2-metil pente 2-eno, seja o 2-penteno, como era o composto anterior. Agora, os carbonos que estão na dupla, eles são secundários ou terciários? Secundários. Secundários. Então, se eles são secundários, quando ocorre a quebra dessa ligação dupla, o que vai acontecer com esse carbono? Ele vai receber oxigênio na dupla e ao hidrogênio também vai ser adicionado um oxigênio. Só que com esse vai acontecer a mesma coisa. Então, se os dois carbonos que, ou eu posso botar assim, né, duas vezes, porque eles são, não posso, porque eles não são iguais, perdão. Esse aqui tem uma cadeia maior, ó. Então, o que eu posso dizer é que todas as vezes que a oxidação energética ocorre entre carbonos que são secundários, eles vão formar ácidos carboxílicos. Quantos carbonos que são secundários? Esse carbono, Carol, é primário, secundário ou terciário? Ele está ligado secundário. E esse? Secundário também. Entendi. Sempre que o carbono for secundário, ele vai formar ácido carboxílico, ó. Carbono secundário. Tá. Se o carbono é terciário, ele vai formar cetona. Então, por exemplo, aqui os dois são secundários. Então, eu formei dois ácidos carboxílicos, ó. O ácido etanóico e o ácido propanóico. Se tiver um secundário. Se tiver um secundário e um terciário, o terciário vai formar uma cetona, ó. Qual é o nome dessa aqui, ó? Propanona. E aquele que é secundário vai formar um ácido carboxílico, ó. Ácido propanóico. Ah, o oxigênio faz parte da função? Aí? Sim, porque isso aqui, ó, é característica de qual função? Ácidos carboxílicos. Suponhamos que ao invés dos carbonos serem um secundário e o outro terciário, os dois sejam terciários. Quando ocorre a quebra dessa ligação aqui, qual é o composto? Quais os compostos que eu vou formar? Duas cetonas. Duas cetonas. Ó, duas cetonas. Então, observem sempre, gente, quando vocês fizerem essa quebra, se vai ter hidrogênio ainda ligado ao carbono ou não, tá? Se tiver, ele oxida também, ele recebe oxigênio.
Vira hidroxila. Mas se não tiver hidrogênio, aí nesse caso ele fica cetona. Tudo bem? Então, isso aí é oxidação energética dos alcenos. Posso continuar? Posso pagar embaixo? Beleza. E o último caso de oxidação dos alcenos seria a ozonólise. Vou dar o mesmo exemplo. Vou usar o pente 2-eno. E agora essa reação, ela ocorre na presença de ozônio. E vou colocar novamente meio básico com zinco. Apareceu o zinco, ozonólise. No caso, gente, da ozonólise, essa reação ela é um pouco mais forte do que a branda. Então, na ozonólise, o oxigênio e o meio são capazes de quebrar a dupla. Mas o que diferencia a ozonólise da oxidação energética é que no caso da ozonólise, apenas a dupla é que vai ter agora a adição de oxigênio. Aquele hidrogênio do carbono, ó, ele continua hidrogênio, ele não consegue sofrer oxidação. Então, o que diferencia a ozonólise da oxidação energética é que na energética ela é forte o suficiente para oxidar tanto a dupla quanto o hidrogênio que está do lado daquele carbono. No caso da ozonólise, ela é mais forte do que a branda, mas ela não é capaz de oxidar esses hidrogênios, o que acontece na energética. Então, olha lá. Observem que nesse caso nós formamos dois o quê? Ó, aldeídos. Tudo depende, né, de como que esse composto, se por exemplo, observem uma coisa. Se por acaso, e aí eu posso dar essa dica novamente, ó. Percebam que se eu tivesse uma ramificação aqui, ó, e aí ocorre a ozonólise, o que eu vou formar? Aqui vai ter adição de oxigênio e aqui vai ter a adição de oxigênio. Ó, o que eu formo aqui? Que composto é esse? É aldeído. Aldeído. E esse composto? Cetona. Então, olha só, a partir da ozonólise, o aldeído é formado se o meu carbono for o quê? Primário. Secundário. Ah, tá aí. Então, o carbono secundário. E para formar cetona, o carbono é o quê? Terciário. Perceberam? Ô, Pri, Sim. qual que é a diferença de aldeído e ácido carboxílico mesmo? O que é? Qual que é a diferença entre aldeído? Bem, as funções têm características diferentes, mas se a gente for observar pela fórmula estrutural e molecular, é porque esse carbono, ele também tem uma hidroxila ligada a ele para ser um ácido carboxílico. Entendeu? No caso do aldeído, não. É uma dupla O carbono primário. Ah, tá. Tá bom? E no outro é dupla O e... Dupla O e uma hidroxila. Ah, hidroxila é um hidrogênio. Hidroxila é o OH. Ah, é verdade. Tá bom? Tá bom. Bem, então eu quero que vocês façam para mim a oxidação branda, energética e a ozonólise de um composto que é o... Anotem o nome dele, que aí eu vou fazer igual o Faneiros faz. Testezinho, Tá, duas tá. questões. Ah, tá. Puxem o caderno, a folha do caderno. Puxa o livro. Ô, puxa Arthur, o você celular. não mostra esse áudio pra ninguém não, hein? Porque eu tô falando do Faneiros aqui. Mentira, Faneiros. Pode usar o brincadeira. celular, Eles pode que usar ficam a falando mal de você aqui. Ô, gente, eu apoio a Pronto. gente fazer uma formatura da PRI. Tipo, não tem formatura da escola, a gente vai fazer formatura da PRI. Aí a PRI é nossa paraninfa. Pô, a gente lá na faculdade pediu ajuda. É. Ô, Pri,
quando a gente terminar a escola, a gente nunca mais vai ter aula com você. Não é? Você sabe que esse ano, vocês lembram do Gabriel Câmara? O Gabriel Câmara e eu Você pediu, ela. né? Ah, por isso você pode dar aula de bioquímica? Eu, só ouviu química. O bio na frente eu já ignorei. Aí é uma matériazinha que vocês ainda vão ter. Acho que o Cabral vai dar um pouquinho esse ano lipídios, Você deu aula? aminoácido. Ah, não. Mistura biologia, Arthur, eu sou um fracasso. Não sei nada de biologia. Seria médica, filho? Hã? Não. Seria médica. Não. Eu falei assim, ó, eu fiz direito, eu fiz engenharia. Aí eu resolvi casar com médico, que foi melhor, entendeu? Porque aí tô protegida de todas as formas. Se eu fizer besteira, eu advogo em causa própria, mas se eu ficar doente, ele cuida de mim. Melhor ainda, né? Então, gente, olha só. Coloquem aí. Eu quero que vocês façam a oxidação de um composto 3-etil. Peraí. 3-etil X 3-eno. Pri, você que fez o cálculo da sua casa que você estava construindo ali? Não, aquela casa já estava pronta, né? A gente não vai nem derrubar aquela casa. A gente vai aproveitar e vai fazer uma reforma interna. Mas é qual tipo de oxidação? As 3. As 3. Ô, Pri, Sim, senhor. no teste do Falheiros pode usar o celular, posso pegar também? O que é? No teste do Falheiros pode pegar o celular e o livro. Pode pegar aqui Pode? também? Pode pegar? Pode pegar aqui também, Pri? Você pode pegar aqui? Pode. Não, tô brincando. Só faltava essa, né? Não, podemos. Ele cobrar a questão 2 e 3 lá do livro, 3 e 5, né? Abre um brain. Abra um livro aí na página 40. Não, poder não pode, mas teve no primeiro trimestre, no teste dele, eu perguntei um negócio pra ele, aí ele não tava entendendo muito bem. Aí eu perguntei se podia pesquisar no celular, ele falou, tá bom. Gente do céu. É mesmo? Tipo assim, acredito. ele falou, eu falei, eu posso pesquisar isso aí que eu te perguntei no celular? Pode. Cara, Ele é um cara bem, se vive bem com a vida. Ele é. Eu falei que não quer problema no final do ano. Minha mãe Quer falou pra trabalhar ser em médico. janeiro. Minha mãe falou pra ser médico. Hã? Toda hora ele fala, minha mãe falou pra eu ser médico. Ah, na Branda não vai separar nada não, né? Só vai quebrar uma das ligações Tá, então para vai formar ficar tudo álcool. junto, né? Eu falei 3-etil X3. X3, né? Nossa, Pri, eu tô com uma vontade de estar de férias. Todos nós. Ah, eu também, Bia. Você tem férias, Pri? Depende dos alunos delas ficarem de recuperação. Se ficar de janeiro dos alunos, você também fica de janeiro. E aí, Você trabalha em janeiro, Pi? Se tiver Acaba de trabalhando, recuperação. né? Quando tem aluno, mas a Ah, maioria não. minha passa. Esse ano aí, agora é janeiro,
Eu acabei dando muita aula, assim, para quem ia fazer prova de vestibular, porque tem os vestibulares, né? Final de janeiro, início de fevereiro. Aí eu acabo dando aula, assim, pro pessoal para fazer prova. Pô, então emenda, Um ou né? outro que aparece. Aí a maioria, eu tive, esse ano agora que passou, eu tive um aluno que foi para janeiro. De qual ano? Do 9º pro 1º, que eu tive um aluno. O resto passou. Mas... Tá indo? Se você pode jogar o trem antes de vocês irem. Tá bom. Tá? Tá bom, Paty. Aproveite. Beijoca. Ô, Bia, tipo... Esse cara cortou. Chimarrão. Gastando grana. Eu preciso saber a nomenclatura pra fazer esse teste dele? Tipo, tudo de nomenclatura? Ô, Eu Carol. preciso saber o que é, né? Tipo, se é Walter. É bom você saber um pouquinho da nomenclatura. Não, claro, mas assim... Com licença, eu vou conseguir todas fazendo lá. Mas eu acho que... eu não sei. Alguém tem algum simulado aí do Cabral? Helena, você que é rata dos simulares aí, dos simulados aí. Ah, teste do... Vou dar uma olhada, tem que ver se eu tenho. Porque às vezes, eu vou até ver se eu encontro aqui algum simulado dele do ano passado, dessa prova, né? Eu acho que tem, sim. Aí depois Dessa eu matéria aí? É. Eu acho que eu tenho, mas tá lá em casa. Não, depois tira uma foto, manda. Porque eu não sei como que ele vai cobrar. Ele vai dar todas as reações? Agora, adição, No simulado ele deu substituição. tudo, né? Ele falou, eu vou dar tudo até Não, esse simulado ele deu tudo. até hoje. Até a última aula que foi oxidação, né? E a última aula foi revisão só. Mas ele Perdeu falou, o exercício de fone, se você quiser ver. mas ele falou que vai ser principalmente... Acho que ele não cobrou na Não, outra, né? principalmente aquele treco assim, isomeria pra frente. Ah, tá. Só que o problema é que tem que saber os nomes. Porque assim, se ele pede o nome, Mas ele pede o nome, né? Nessa altura do campeonato ele pede nomenclatura? pô, até a prova Carol, pediu. Ninguém consegue prever. Até a prova pediu, Carol. E assim, ó, fica tranquilo, porque toda vez eu tenho que reaprender as nomenclaturas, que eu nunca lembro. Nunca lembro o nome das Então, nomenclaturas. muita coisa, né? Uhum. Não, juro, tem um negócio que é assim, IUPAC, que é assim, É, que ela falou. oficial, É. e o nome vulgar. Tem que O nome saber. vulgar eu já desisti, eu nem Ele vejo é mais. seguro. entendeu? mas Esse ele aqui não puxou tem a cara. É, Essa exatamente. folha aqui eu não Mas se tenho, ele não. colocar assim, E aí, vocês já treinaram? exercício, colocar o nome vulgar, eu vou mandar um beijo, porque eu não sei. Não, na oxidação branda, quebrou essa ligação dupla Um beijo pra mim. e formou, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Opa, 5, perdão, 6. E mais aqui 2. A esse e a esse foram adicionados hidroxilas, não é isso? Na branda? É. Qual é o nome desse composto? 3-etil, né? Continua. 3-etil. Pentano. 2 Hexan, ex, né? Ah, é hexan. Hexan. 2, 3 de ol. 3, 4. É que eu tô com um outro na cabeça. ó. Eu tô com aquele outro exemplo na cabeça. Gente, acertei. Tá bom? É. Pedro, tudo bem? Aí tem que atrás, colocar o pro mais moleque. H2O, né? Mais o Mais H2O2, que é H2O2, o peróxido. Nossa, uma coisa que até hoje eu fico assim, que eu não entendi direito é radicais livres. Toda vez que eu vou estudar eu fico quebrando a Gente, pelo cabeça. amor de Gente, o que Deus. tá ô Pri, acontecendo? deixa a patinete lá de fora. Hã? Deixa a patinete lá de fora. Não. Sim. Não deixa abrir. Se eu voltar é que eu fico com ele, tá? Se eu não voltar é que eu fico com ele. Ô, Drax, eu tô aqui na sala de seu patinete. Tipo, passa aqui assim, vai no seu lugar de patinete. Agora, ó, se a oxidação é energética, quebra aquela ligação, né, ó. Sim. Então, 1, 2, 3, ó. Ai, Pri, nem é difícil. 2, né? Nossa, já Então tá virou uma cetona, né? E aqui vai virar um Aldeído.
Não, senhora. Na energética, ácido carboxílico. Então, esse aqui é o 3... Não, perdão. 3 não. Pentan. É mole? 3 ona. Essa buzininha. E esse é o ácido Tipo, esse negócio bem escuro, mas... propanóico. Tá bom? Tá escuro assim mesmo? Abre aí pra gente ver a cor um pouquinho. Tá escuro. Até já acendeu a luz aqui de fora. Gente, tô com medo. E eu lá no calçadão não vou mais. Olha lá. Furacão... Como Vai é que é? chover Milton. pra caramba. Milton, furacão Milton Ó tá o chegando Milton aqui. aí, O gente. Milton, o capitão Milton. Agora, olha só. No caso da ozonólise, 1, 2, 3, 4, 5. Vai formar uma cetona e um aldeído. Então vai formar uma pentão 3-ona e um propanal. Ô, Pri, como que é quando tem antes do... Tipo, se fosse uma 3-metilpentan 3-ona, o que seria esse 3-metil mesmo? É a ramificação. Ah, tá. No terceiro você teria... Mas aí você não tem como ter um 3-metil pentão 3-ona. Porque se você falar que aqui, além de tudo, ainda tem uma ramificação, ele tá fazendo 5 ligações. Aí já não dá mais. Mas esse 3 do ona não é do É a da posição... dupla? Ah, da... Aqui ó, é a posição da função cetona, tá no terceiro carbono. Tá. Eu tô me confundindo com isso. Eu não sei se eu coloco a posição antes ou depois, mas Não, depois. olha só. Quando você tem que identificar onde está a dupla ou a tripla, Uhum. o em ou in, É no meio. aí você pode colocar tanto na frente dele quanto lá na frente do nome. Quando é para indicar a dupla ou a tripla. Mas para indicar a função é sempre na frente do sufixo. Então, o ona não identifica a função cetona? Sim. Então, na frente do ona é que eu tenho que botar a posição dessa função cetona. Tá, então eu posso colocar o número para identificar a função, ou a dupla ou a tripla, Não, ou a ramificação. Ou a ramificação é sempre na Você me frente. escutou quando eu tô, tipo, falando assim? Gente, tudo bem? Noção altão. Tudo bem? A Helena, Jura? ela tá querendo eu rir mandando um áudio hoje pra Marina. de pena da Bia. Olha, Nossa, ontem eu Potenciais mandei que um vai vídeo assim funcionar. pra Bia. Quando a piada do meu amigo é tão ruim que eu não consigo nem fazer uma risada falsa. Ô, Pri, era o carbono terciário que dá Pelo amor de função. Deus. Ah, Milton! gente, olha isso. É no carbono terciário que dá a função cetona. Só Olha, um minutinho. olha. O meu soluço é muito alto. Quando eu tô, tipo assim, falando, eu não tô preparada, ele sai muito alto. Ó, no final tem outro, eu acho. Eu também tenho isso. Até dói o pulmão, assim, sei lá. Gente, vamos lá? Ô, Pri, rapidinho. Ó, Dá um susto nele, velho. Dá um tapão na mesa. caraca, como que eu vou embora? Eu não vou, né? Vou Deixa eu ficar dar aqui, janela. Pri. Hoje você não vai ter a Maitê do Uber grátis. Bem, gente, vamos lá. Olha só. Essa segunda aqui. Vamos lá, é Helena, do- assim, ó. Essa aqui é a branda. Aham. Essa aqui. Tá. Essa aqui é a energética. E essa aqui é a ozonólise, Tá, é que eu já copiei errado aqui. tá? É no carbono terciário que tá a função cetona. É isso. Por isso Não é que- carbono terciário, é no terceiro carbono que está a função cetona. Olha só, carbono primário, secundário, terciário, quaternário é a Tá ligado. classificação quanto à quantidade de carbonos a ele ligado. Ah, não tá ligado a 3, é verdade. Só que no caso, se eu estou falando, né, aqui nesse caso, se nós estamos falando de posição da função, é primeiro, segundo, terceiro, entendeu? Então é o terceiro carbono. Pri, Oi. por que tem um OH lá em cima? Aqui, É. porque olha só, se
se eu vou quebrar essa ligação dupla, Arthur, se a reação é energética, você está vendo que além da dupla tem esse hidrogênio, ele também oxida. Então ele vira uma hidroxila, ó. E se tivesse o H também aqui no 23 anos, também teria... Também, em todos os carbonos que fazem a dupla. Se você tiver hidrogênio a ele ligado, na energética eles viram hidroxila. Na ozonólise não, ó. Você vê que aqui esse hidrogênio não oxidou. Tá vendo? Ele continua ali o hidrogênio. Tá bom? Se tivesse também um para baixo, um hidrogênio para baixo, também teria o H. Também seria. É porque aqui não tem como ter outro hidrogênio, porque senão ele faria 5 ligações. Mas se por acaso, aí quer ver? Posso apagar isso aqui? Pode. Ó, se por acaso, ao invés de for aquele composto, quer ver? Um exemplo. Suponhamos que você tenha isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aí aqui você tem uma ramificação, um exemplo. E aqui, ó, quem é que vai oxidar nesse caso? São esses 2 carbonos, não é? Ó, quantos hidrogênios você tem aqui? 2. Quando quebra essa ligação, na energética, isso aqui vira o quê? Se é terciário, ele vira cetona. Então eu já sei que vai ficar assim: 1, 2, 3, dupla O, mais 1. Agora, esse aqui, além de oxidar essa dupla, não tem esses 2 hidrogênios? Os 2 vão oxidar, ó. Isso aqui vira ácido carboxílico. Perdão, ácido carbônico, ó, H2CO3. Tá vendo, ó? H2CO3, ele vira ácido carbônico. Por quê? Porque a quantidade de hidrogênios que tem também sofre oxidação. O oxigênio com 2 ligações ele já fica estável? Não. Ah, sim, o oxigênio sim, com 2 ligações. Ele é da família 16. Então ele tem 6 elétrons. Se ele faz 2 ligações, ele completa 8. Né? E existem aquelas regras, aquelas exceções à regra do octeto, mas o carbono não é uma delas. O nitrogênio é quanto mesmo? Ele tem 5, nitrogênio, né? Ele faz 3 ligações para ficar estável. Ah, tá. Foi até aí? Beleza. Olha só. Só fazendo uma observação. No caso do álcool, é meio difícil dele cobrar, mas eu vou só fazer essa observação. Sempre que o álcool for primário, e a oxidação do álcool, ela é sempre feita com permanganato de potássio, tá? Então, no caso do álcool, sempre que o álcool é primário, ele forma ácido carboxílico. Sempre que ele é secundário, ele vira cetona. Só que se ele for terciário, ele não oxida, tá? Porque se ele é terciário, ele só tem um hidrogênio que vai sofrer oxidação, não é? Que vai virar dupla. Aí ele ficaria com 5 ligações. Então, álcoois terciários, que são aquelas hidroxilas ligadas ao carbono terciário, elas não vão sofrer oxidação, tá? Então, um caso bem simples, só para vocês verem. Suponhamos que eu tenho aqui, ó, Carol, esse álcool é primário. Por quê? Porque a hidroxila está ligada a um carbono primário. Quando esse álcool primário, que é o 1-propanol, ele sofre oxidação através do permanganato de potássio, ele vai sofrer essa oxidação e formar o quê? Um ácido carboxílico. Então é interessante vocês gravarem qual é o produto formado a partir da reação dos álcoois. Se ele é primário, vocês já sabem que vai formar o quê? Um ácido carboxílico. Se ele é secundário, ó, se ele é secundário, o que quer dizer secundário? Agora a hidroxila está ligada a um carbono secundário. Então ele vai virar uma cetona. Perceberam? Tudo bem? Então é isso aí com relação às reações de oxidação. Agora a gente vai pegar as reações de eliminação. Ô, Traço, vai ali fora na chuva pra ver se molha. Que? Vai ali fora na chuva pra ver se tá molhando. Cara, essa chuva parece estar meio molhada. É, né? Não sei. Vai lá tirar minha dúvida. Do que é? Pra ver se a chuva tá molhando. Seria ali. Depois a gente vai. Na volta a gente vai. Na volta a gente Tá bom, a vai. gente vai.
O preço já enganou o Marco Antônio assim, né? Ah, Não, algumas mas, gente, Peraí, não Marco vai ali embaixo não, que tu falou. Marco Antônio depois. Mas ele não é enganado não, porque ele lembra. Mamãe, vamos lá? Você É. falou que ia? Ele é consumista, né? Que você contou. Ele é. Da Havaianas lá que ele queria. Hoje, a minha mãe saiu para levar a minha irmã, para deixar o carro dela para lavar ali perto do Dom Bosco. Aí, na volta, eles passaram na Rodofrios. E minha mãe demorou para chegar. Eu falei, gente, eles estão demorando. Será que eles estão, assim, dando uma volta com o Marco Antônio para eu dar uma relaxada, né? E eu aqui, arrumando a casa, porque o cara tá aí arrumando uma parte elétrica, e eu ajudando ele, fazendo não sei o que, né? Aí a minha mãe chegou e falei, mãe, onde vocês foram? Ah, não, fui deixar a sua irmã, eu aproveitei e passei lá na Rodofrios depois para comprar os negócios e tal. Aí tá Marco Antônio com a boca toda suja. E ele não quis tomar café direito, né? Eu falei, Marco Antônio, o que é essa boca? Tomei picolé e comi 5 biscoitos. Eu já olhei pra minha mãe, ela, eu sou vó, né? Eu falei, pô mãe, mas você vai dar picolé e biscoito? Dá um ou outro, né? Que biscoito, Marco Antônio? Aquele amanteigado de bananinha, sabe, mãe? Lá tem um que é muito gostoso. Olha, ele sai com a minha mãe nesse objetivo. Alguma coisa eu vou ganhar. Ele é consumista. Assim, né? Criança nessa idade né? Mas ele ganha pelos argumentos. Ah, pequenininho. Meu filho, aquele ali tem sangue de advogado. Não tem como escolher. Sangue de barata, tem eu, né? De ser enganada por ele com tanta facilidade. Imagina quando tiver grande. Imagina quando tiver grande. Quem sabe ele não vira advogado, né? Advogado. Ai. Como? Tipo assim, de gato, advogado. Muito engraçado. Alguém no seu terceiro ano vão escrever a futura Mad Gata. Tá bom. Obrigada. Porque se ela vivesse de stand-up, alguma coisa, ia ser um fracasso. Porque ô menina sem graça. Obrigada. Gente, tudo bem? Posso pagar? Bem, eu vou falar com vocês sobre as 4 principais reações de eliminação, tá? O que eu vejo muito o Cabral cobrar? Desidratação de álcool, né? Desidratação, porque olha só, enquanto uma reação de adição é a partir de um alceno, um alcino, eu transformo em alcano, quer dizer, eu quebro a ligação dupla, nas reações de eliminação ocorre o contrário. Então, enquanto na de adição eu adiciono, na de eliminação eu retiro. Então, lá na reação de adição, nós vimos reações de adição do tipo hidrogenação. Lembram? Que era adicionar hidrogênio. Agora a gente vai fazer o quê? Vai retirar esse hidrogênio que a gente a princípio adicionou. Então, olha só. Quer ver um exemplo? Suponhamos que eu tivesse um caso simples de propeno. Eu vou fazer uma reação de adição, ó. Eu vou adicionar hidrogênio. O que acontece aqui? Quebra-se a ligação dupla e a cada um dos carbonos eu adiciono um hidrogênio, né? Assim? No caso da desidrogenação, que é o contrário da reação de adição, eu vou agora retirar o quê? O hidrogênio. E a partir disso, eu volto a quê? A ligação dupla. Percebem isso? Pera, não entendi direito não. Olha só. Enquanto, Bia, na hidrogenação, eu adiciono hidrogênio, na desidrogenação, eu faço o contrário. Eu vou eliminar H2 do composto orgânico. Então, eu vou eliminar. Aí, a minha pergunta é, aqui seria óbvio que eu retirasse um hidrogênio de cada carbono. Porque vamos olhar daqui para lá. O que eu fiz aqui? Eu tirei um hidrogênio desse carbono, um hidrogênio desse carbono, e como aqui eles ficaram ionizados, eles se atraíram formando o quê? Uma outra ligação para ficar dupla. Sim. Por isso que eu disse que a partir de um alcano eu formo um
alceno. Percebem isso? Tudo bem nesse caso? Então, na desidrogenação, eu vou retirar H2 hidrogênio Mas daquele aí como que eu composto. monto? Tipo, primeiro é esse, Aí depois é dupla? Como assim? Não, é que assim, desidrogenação. Desidrogenação. Então, suponhamos que eu tenha aqui esse composto. Quero tirar hidrogênio daí. Aí da onde que você tira? Pois é. E aí, de onde eu tiro? Aqui a minha pergunta é a seguinte, o Arthur e Pedro, a minha pergunta é, aqui é óbvio que eu teria que tirar um hidrogênio desse e um desse, porque tem que ser de carbonos vicinais, carbonos vizinhos. Mas e aqui? Não sei. Não. Eu vou tirar um hidrogênio de cada. De qual? Uhum. Do mais. Não. Não sei, sabe? Tem que ser do 2 e do. Não, do 2 e do 3. Por Porque quê? é acetona, né? Hã? Não. Eu tenho um alcano que vai formar um alceno. Porque dos alcanos formam-se alcenos. Então, ó, eu quero que vocês me digam uma coisa. A minha dúvida é, eu vou tirar esse hidrogênio e esse, eu vou tirar esse hidrogênio e esse, ou eu vou tirar esse hidrogênio e esse? É o 1 com 2, o 2 com 3 ou o 3 com 4? Entendi. Existe uma regra que diz o seguinte, que é a regra de Zaitsev, que fala que sempre que você tiver que retirar aquele hidrogênio, retirar o hidrogênio, aquele carbono menos hidrogenado perde mais fácil. Então eu quero que vocês me digam, qual deles aí vai perder hidrogênio mais fácil? 2 por 3. O 2 e o 3, porque eles são os menos hidrogenados. Então, nesse caso, eu vou retirar, ó, hidrogênio daqueles dois. Vou formar um alceno, ó, uma dupla aqui entre esses dois, mais H2, ó. Eu eliminei hidrogênio do composto. Qual que é o nome do moço? Regra de quem? Zaitsev. Nossa senhora. É assim, ó. Zaitsev. Tá, obrigada. Nada. Você tá gravando? Não. Aparece aquele negocinho, pouca bateria. Não, pouca bateria, sabe? Aqui para. Tá gravando. Ai. Nossa, Eliana, olha. Ô, Pri, Sim. é reação de adição, substituição e eliminação? E oxidação, que foi a que a gente viu agora. Ah, é verdade. Ah, eu pensei que isso daí era outra coisa. Eu também achei que fosse outra Já fosse tipo outra matéria. Não, isso é reação de eliminação. Então é só essa. É a última. Não, o de oxidação, eu pensei que fosse. Não, é reação de oxidação. Ah, tá. Ué, então não é de eliminação, não é diferente da de oxidação? Sim, por isso Não, que eu já é que, tipo coloquei assim, eliminação. Eu Já estava pensando que fosse uma matéria nova, sabe? Tipo, não fosse desse mesmo grupo. Ah, entendi. É porque, tipo assim, adição são vários tipos. É substituição, são vários tipos. Aí eu achei que oxidação era uma matéria nada a ver. Nossa, gente. Escureceu geral. Eu não sei Ah, como não, que eu- acho que bateu aqui, né? Ah, não, falei, meu Deus. Eu não sei como que eu vou embora, de verdade. Nossa, Ok, Pedro, posso já também. também. Entendeu? Aí eu tô Deixa eu só tirar o Mas você vai pra tênis do academia? Não, vou passar em casa primeiro, mas se eu te deixo. Ah, não, Eliana, não precisa não, tá com meu pai. Gente, não precisa, eles não estão indo pra lá. Beatriz, Carolina! meu Deus, 1 minuto a mais de carro. Ai, vamos ver. Não, a gasolina do carro vai acabar, se vai, É, o vai carro vai acabar, parar. gente. A Bia vai ter que pegar a gasolina no posto andando.
pega etanol, porque a gente prefere etanol. É. Você não quer que Mas, esse gente, gasolina mais. E o álcool que vira acetona ou aldeído? Acho que. Ó. Acho que ela vai falar. Ah, tá. Posso pagar? Pode. Posso? Bem. No caso, gente, das desidrogenações de álcoois, vocês têm que ficar ligados. Ô, Pri, você não falou do álcool que vira acetona ou aldeído? Aqui, desidrogenação. tá. Ah, tá. Eu pensei que você tava falando de Não, não, desidratação. não. Vocês só têm que ficar ligados o seguinte. Se eu tenho um álcool primário, ele vai virar o quê? Você falou lá no outro, né? Então vamos lá. Cetona. No caso das desidrogenações de álcoois primários, ele vai virar aldeído. Olhem para cá. O que acontece aqui? Esse hidrogênio da hidroxila e o hidrogênio do carbono vizinho vão ser liberados. Então, esse oxigênio faz dupla com o carbono. Ó. Nesse caso fica assim. Tá bom? Então eu vou ter aqui, ó, um aldeído. E nesse caso, ele vai ser liberado virando cetona. Ok? Então, é isso aí. Agora, olha só. No caso da eliminação do tipo desidratação, e isso aqui que o Cabral cobra, tá? Ele faz o seguinte. No caso, o que diferencia uma desidratação intramolecular e intermolecular, o próprio nome diz. Intra é na mesma molécula e inter é entre moléculas. Então, o principal tipo de desidratação que ele cobra é desidratação do álcool, tá? Então, olha só. Quando eu falo em intramolecular, percebam uma coisa. Na desidratação intramolecular, é uma única molécula de álcool que vai perder a hidroxila e o hidrogênio. Mas agora eu quero que vocês me digam o seguinte. Eu coloquei a hidroxila, que ela vai ser tirada ali, mas por que eu coloquei o hidrogênio da direita e não da esquerda? É menos hidrogenado lá? Porque como eu tenho a regra de Seitzer, o carbono que vai perder hidrogênio é aquele que é menos hidrogenado. Então, nesse caso da desidratação intramolecular, primeiro, a temperatura que essa reação ocorre normalmente é 170 graus Celsius. E na desidratação ocorre a formação de alcenos, mais liberação de água. Ok? Agora, então, nas desidratações intramoleculares, a partir de um álcool eu formo um alceno. Mas nas desidratações intermoleculares, que ocorrem normalmente a 140 graus Celsius, por que a temperatura é um pouco menor? Porque nas intermoleculares, eu não vou romper duas ligações de uma mesma molécula. Eu vou romper a ligação de uma das moléculas e da outra molécula. Então, nesse caso da desidratação de álcool intermolecular, eu vou desidratar dois álcoois. Inter, porque é entre as duas moléculas. Intra é porque é dentro da mesma molécula. Então, no caso das desidratações intermoleculares,
um dos álcoois perde o hidrogênio e o outro perde a hidroxila. Só que observem uma coisa, aqui o oxigênio fica negativo, não é? E esse grupo alquila fica positivo, porque perdeu uma hidroxila. E vocês sabem que o menos é atraído pelo mais, não é? Então, numa desidratação intermolecular, a partir da desidratação de duas moléculas de álcool, eu formo um... Que função é essa? Ai, é hétero essa. Éter. Então, olhem só. Uma desidratação intra forma um alceno. Numa desidratação inter, eu formo um éter. Qual é o nome desse éter? 1, 2, 3. Primeiro é um lado, primeiro o outro, né? Primeiro um lado, depois o outro. 1, 2, 3, 4. Butano. Aí o outro Não tem o D, não sei o quê? Tem. Mas lembre-se Então, que Pranoico? Como que é? 3? prop. Propox. Butano. Mas não é daqui pra cá. No éter, a nomenclatura, a regra da IUPAC é sempre a cadeia menor e depois a maior. Então, ó, propox, butano. Ox ou, tá bom? Então, intra gera alceno. Intra gera alceno. Inter gera éter. Inter, éter. Nossa, o furacão Milton não vai acabar. Agora acabou, né? Acabou, passou por aqui, a gente já passou o olho do furacão. já foi o olho do furacão, tem outro lugar, tá ali em Itatiaia. Depois do Milton tem outro, não tem? Não tinha? Não sei. Tinha um lá na Europa, eu acho. É o... Ai, sei lá, esqueci. Tem um Milton e tem o irmão dele. Tá chegando. O Milton e o Hamilton. Furacão Mateus, furacão Cara, não é Milton, mano. Deixa eu dar uma olhada, Helena, naquela folha lá que você deu. Será que é o nome da pessoa que Deixa eu colocar. Não, tem O um... nível de força. E eles têm tipo o negócio do alfabeto, direitinho, É, se for nome feminino é mais forte. Ah, é? Não, eu acho que é tipo assim. Eles são o alfabeto dos furacões. É por ano, por exemplo. Ano passado já foi I, agora tá no H. Aí ano que vem. Não, imagina. Aí eu acho que não sei se primeiro é masculino ou feminino, mas vamos supor que o último é masculino. Aí ano que vem começa com HI. Não, Milton, M. Aí ano que vem começa lá, Natasha, entendeu? Furacão Natasha e furacão Newton, entendeu? Milton e Newton. Só que tem uns nomes lá, e acaba, começa a repetir tudo de novo. É mesmo? É assim que eles fazem? É mesmo assim? Não, tá É tipo, eu acho que é de A até Z e masculino e feminino. Aí assim, é primeiro feminino, depois masculino, ao contrário, sei lá, assim. Eu vi um vídeo no Isso é masculino e YouTube. feminino por nível do furacão. Se for mais forte, é feminino. Tipo, Então não sei. Sei lá. Caraca, tava no Mas é Wii esses possível. dias aí. Quê? Tava no Wii esses dias, né? Não sei. Eu lembro do O imã. o imã. Mas Mas foi 2017. lembra da O Lohane? Como que é? Da Lohane, Chega aí. J. JKLM. Oxe, tá errado. Era pra gente estar no P. Só que é vezes 2, né? Porque tem. Às vezes teve um ano que teve menos Ah, é furacão. verdade. Ah, na pandemia não tinha, né? Não tinha o quê? Furacão na pandemia? O furacão também estava. Vai fazer distanciamento social. A pandemia tava todo mundo em casa, não foi furacão. Ai, não causou furacão, né? O furacão também deu uma trégua. Assim, a galera já tá tão ferrada, deixa eu dar uma trégua. Acabou. A pandemia parou o mundo. Ai, traz. Ai, Arthur. Bem, gente, essa matéria aí do Cabral, eu tô vendo aqui, eu acho que seria interessante vocês fazerem a folhinha dele, tá? Vocês chegaram a fazer? Não sabia nada. Nossa, Pri, juro, desde que ele começou essas reações aí, eu tô achando muito confusa a explicação dele. Nossa, eu tenho achado muito confusa. Não tenho entendido nada.
Mas essa matéria, ela é mais complexa mesmo, né? Essa matéria de reações. É, a piorzinha dele. Ela é mais complexa. Se eu tirar 10, eu tô feliz. Vai rasgar. Lembra o feio? Lembra que é? Ele é o PH. Hã? Esse é muito bom. Não, é porque foi assim, os meninos, tipo o Rafael, o PH, uns outros meninos, eles têm um clube de futebol. Aí cada um tem um nome assim, exclusivo na camisa, e do PH é feio. Só que Só que PH? É. Por quê? Só que não é feio com F, é feio com PH. Não, não, é feio com F. Não, é Só feio que com aí a mãe F. dele falou assim, nossa, vocês podiam ter colocado feio com PH, né? É o Bruxado. É o Eu bruxado. achava que a camisa já era com Não. Ô, Pri, sabe qual é o nome do time? Brochado Esporte Clube. Tem até musiquinha de torcida, tá? É mesmo? É, ó. Se o brochada não ganhar, olê, olê, lá, o pau vai brochar. Foi o Gusto que cantou. Ai, ai, muito bom. Arthur, pode parar de gravar. Não, não acabou de abrir essa aula. Vai me expor na internet, Pedi né? com a mãe dela. Você sabe que Ai, eu tinha. Obrigada. olha né? pra cá. Eu tinha um grupo da Agressão. É, agressão. Também você tá sacaneando o Pedro. Não, foi Pode antes de falar, escrever Carol. feio. Escolhinha do cabelo? Porque eu botei a aula